E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021 e quarta-feira, você sabe, por aqui acontece a nossa Quarta Missionária. Toda quarta a gente sempre está conhecendo o trabalho, né, de algum missionário espalhado aí por esse Brasilzão de meu Deus. E hoje, claro, não seria diferente ou não será diferente, né, porque já está plugado aqui comigo meu amigo Marciel Ferreira, ele que é casado com a Ivone Magaldi e é membro da Primeira Igreja Batista lá de Costa Barros, também é gestor da unidade da Cristolândia em Santo Antônio de Pádua e, claro, é missionário da Junta de Missões Nacionais desde março de 2011 e é pastor também, né, pastor desde outubro de 2018, então tá aí pronto para esse bate-papo com a gente. É isso, pastor Marciel. Bom dia, querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Welber, tudo bem? Tudo tranquilo? É verdade, estamos juntos com os irmãos aí na Rádio 316 para falarmos um pouco sobre o projeto Cristolândia aqui que funciona no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, no qual eu atuo já desde 2018 também. Sim. Diretamente aqui como gestor, né? Então, para mim é uma alegria estar com os irmãos, podendo falar um pouco do projeto. Maravilha. Dentre essas informações que eu passei aqui, faltou alguma coisa? Não, foi pontual, tudo certinho. Tá certo. E aqui dentro dessas informações que me passaram aqui, tá dizendo que você já é missionário desde 2011, né? Então você já tem aí 10 anos que já está atuando com missões, né? E aí eu queria que você contasse pra gente, né, o início de tudo. Onde você já atuou como missionário, meu irmão? Além daí do Rio de Janeiro. Show de bola, pastorzão. Então, eu sou missionário desde 2011, como o pastor pontuou aí, certo? E o meu chamado, eu já atuei ali em São Paulo, na Cristolândia de São Paulo e na Cristolândia do Rio de Janeiro. Foram nessas duas, nesses 10 anos, vamos dizer assim, né? E o meu chamado se deu no projeto Cristolândia em 2010. Eu sou fruto do projeto Cristolândia. E após a minha recuperação, eu comecei a servir pessoas ali na Cristolândia. Eu comecei a pregar o evangelho ali. E Deus foi me mostrando que Ele tinha algo comigo na área ali da palavra, do serviço, servindo pessoas, né? E começou a fazer sentido para mim. Começou a me dar propósito aquilo e algo que gerava bastante alegria no meu coração, poder falar do amor de Deus para aquelas pessoas ali na Cristolândia de São Paulo, na Cracolândia de São Paulo, era algo que eu vibrava, me alegrava por demais. Então, Deus foi me sinalizando a vontade dele ali no projeto Cristolândia e foi assim que foi o início do meu chamado, vamos dizer assim. Foi após a minha conversão, a minha recuperação ali no projeto Cristolândia e a minha utilidade ali na Cristolândia, eu fui percebendo que Deus tinha algo comigo ali, cuidando de pessoas e que eu poderia usar ali a minha experiência, né, de quase 12 anos no mundo das drogas e aquela a transformação que eu havia recebido de Jesus, para mim ali era algo que eu poderia usar, certo? Para ajudar outros, levar essa mensagem de esperança, de que em Cristo o homem de verdade ele pode ter sua vida livre, pode ter sua vida transformada. Então Deus foi me chamando ali no próprio contexto do projeto Cristolândia, quando eu recebi meu chamado, a minha salvação, a minha recuperação e também o meu chamado. Maravilha. Você é natural de onde, pastor? Eu sou natural da cidade de Petrolina, né, estado do Pernambuco. Sou sertanejo ali, né, do sertão, e é uma bênção. Sim. Minha terrinha. Nunca imaginava estar aqui no Rio de Janeiro, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Maravilha. E eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente, pastor, já a gente vai falar um pouco mais sobre a Cristolândia, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais pra gente, por quê? Porque tem muitas pessoas agora, inclusive pais, mães, né,
que às vezes estão exatamente passando pela experiência de estar vendo um parente, até mesmo um filho, né, ou uma pessoa amada, enveredando-se para o caminho das drogas ou até mesmo da bebida e tal. Eu queria que você contasse pra gente como é que começou a tua história, meu irmão, o que te levou a de repente você vir se tornar um dependente químico, né, e como que foi toda essa tua passagem, né, esse teu trajeto e tal, e como que você chegou na Cristolândia? Entendi, pastor, boa pergunta. São múltiplas situações, né? Não é só uma situação específica, são várias situações ali que vão contribuindo, que contribuiu para que eu começasse a me envolver com drogas. Eu comecei a me envolver com drogas na minha adolescência, né? Sim. Eu cresci sem pai, o meu pai ele tinha problemas com drogas, né? E aí o elo vai se fechando, né? Meu pai tinha problema com drogas, abandonou minha mãe com 3 filhos, eu ainda era bebê, então não tenho lembranças do meu pai, faltou a presença paterna na minha vida. A minha mãe não tinha muita estrutura porque tinha que trabalhar para cuidar de 3 filhos, então vai faltando coisas, né? E ali na minha adolescência, o adolescente é muito do impulso, né? O adolescente é muito inconsequente. A gente não medita muito sobre nossas escolhas, sobre as nossas atitudes. E comigo foi assim, né? Eu vendo minha irmã fumando cigarro na minha casa, escondido da minha mãe, eu fui influenciado por aquilo, né? Então eu acredito que o meio ele influencia demais, né? Sim. Então o contexto em que o ser humano ele é gestado, em que ele é criado, educado, em que ele recebe os estímulos externos, influencia muito. Então, vendo a minha irmã fumando cigarro, escondido da minha mãe, eu comecei a fumar cigarro, né? A palavra do Senhor no Salmo 42, verso 7, a parte A, diz que um abismo chama outro abismo. Então, do cigarro, eu conheci a maconha através de um primo meu que era envolvido com tráfico de drogas. No livro Viver, né, um livro escrito aí pela Junta de Missões Nacionais, ele fala sobre as 3 principais razões pelas quais as pessoas usam drogas, né? Que, em primeiro lugar, amizade, em segundo lugar, curiosidade, e terceiro, problemas familiares. Então, a questão da curiosidade, que foi para mim, foi assim, eu era muito curioso, né? Então, a partir do momento que eu conheci a maconha através de um primo meu, eu recebia eu ouvi muitas histórias de que meu pai usava maconha, e eu era muito curioso. Eu falei, por que é maconha? E aquilo foi despertando a minha curiosidade. Então, cresci num contexto disfuncional, problemático, ausência paterna também. Então, são várias situações. Aí, isso tudo lá em Petrolina, né, pastor? Perfeitamente. Isso tudo lá na cidade de Petrolina, né, estado do Pernambuco. Foram cerca de 12 anos da minha vida nesse contexto de drogadição, e 12 desses 12, 11 foi lá no estado do Pernambuco, na cidade de Petrolina, e somente um ali em São Paulo, de 2009 a 2010. Então, da maconha passou um tempo, esse meu primo me apresentou a maconha, foi assassinado. É a consequência do mundo das drogas, né? Sim. Você não vai... É a lei da semeadura, né? A gente semeia vento, colhe tempestade, né? Sim. E passou um tempo, isso já... A partir do momento que eu conheci a maconha, isso já reverberou nos meus estudos, eu parei de estudar, sabe? Eu não tinha mais foco. E até que, certa feita, eu conheci um rapaz, um colega de infância, na realidade, que aconteceu algo no meu bairro, e eu e minha mãe e os meus irmãos tivemos que nos mudar para um outro bairro. E anos depois, eu me reencontro com um colega de infância, e ele já era envolvido com tráfico de cocaína, envolvido com assalto, e ele me convida para traficar cocaína com ele. E eu vi ali naquela oportunidade, naquela situação, vamos dizer assim, uma oportunidade de vender uma droga, certo? E ter um dinheiro, né? Ter um dinheirinho facinho, né? O caminho da facilidade, né? 14:12 de Provérbios, né? Há caminhos para o homem que aos seus olhos parece direito, mas o final dele
é caminho de morte. Então, esse meu colega me apresentou a cocaína e eu comecei a traficar cocaína, mas quando eu dei por mim, eu já estava cheirando cocaína, né? Então, comecei a cheirar cocaína, e a cocaína ela tem um poder muito grande de viciar, certo? E quando eu dei por mim, eu já estava viciado na cocaína, né? Segundo Pedro 2,19, a parte B do versículo, diz que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor, né? Sim. E a cocaína me venceu, me tornei escravo dela. Até que esse colega meu que me apresentou a cocaína, ele também perdeu a vida dele, e foram vários colegas meus, assim, conhecidos. Eu falo colega porque não tem amigo nas drogas, né? Sim. Você não tem amigo no mundo das drogas, né? Então, se teu amigo te oferece droga, que droga de amigo é esse, né? Então eu conheci a cocaína através desse colega, e passou um tempo, esse colega foi assassinado, e até que, certa feita, cheirando cocaína em casa, eu me lembro que em 2006, meu irmão já estava em São Paulo, meu irmão mais velho, ele se envolveu com algo lá, e minha mãe teve que ir a São Paulo ajudar minha cunhada. Meu irmão é casado, tem 3 filhas, e nessa época as 3 filhas criança ainda, minha mãe teve que ir para lá para ajudar a minha cunhada, porque meu irmão havia sido preso. E aí eu fiquei em casa, usando cocaína, vendendo cocaína, fazendo a vontade da carne, né? Vamos dizer assim. E certa feita, usando cocaína dentro de casa, um conhecido, né? Ele me falou sobre o crack. E aí eu conheci o crack através desse conhecido, desse colega. E após o crack, eu passei a fazer coisas que eu não fazia, né? Como roubar dentro de casa, né? Roubar fora de casa. Eu comecei a fazer coisas que eu não me imaginava fazendo, tamanho poder que o crack exerce sobre o usuário, né? Até que em 2008, final de 2008, meu irmão vai para Petrolina. E início de 2009 ele volta para São Paulo, e eu já estava lutando para parar de usar o crack. Eu estava lutando ali sem força, né? João capítulo 15, versículo 5, a parte finalzinha do versículo, Jesus fala que sem ele a gente não consegue fazer nada, né? Sim. E eu não consegui. O homem sem Deus, ele não consegue vencer a si próprio, ele não consegue vencer o pecado. O homem sem Deus, ele é domado pela natureza dele, né? Então, comigo foi dessa forma. Então, minha mãe falou com meu irmão, olha, leva o Maciel para São Paulo, porque ele está numa situação aqui tão deplorável, que ele vai perder a vida dele aqui, ó, as pessoas vão matá-lo. Porque você começa a quebrar princípios, você começa a ser invasivo, você começa a fazer coisas que as pessoas não gostam, né? Vamos dizer assim. E aí, beleza, fui para São Paulo com meu irmão, eu fui mesmo por medo da minha mãe, de me ver ali. Minha mãe até falou, é melhor você morrer longe do que você morrer perto. Não quero ver você no caixão. E aí eu fui para São Paulo com meu irmão. E aí eu fiquei de 2009 até 2010 ali lutando para parar de usar droga. E em 2010, início de 2010, eu conheci o Projeto Cristolândia, certo? Conheci o Projeto Cristolândia, e ali no Projeto Cristolândia, eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu vi ali a oportunidade de Deus mudar a minha história. E eu acreditei, eu criei ali no meu coração, né? Marcos 9:23 diz isso, né? Se tu crê, tudo é possível ao que crê. E eu acreditei que Deus em Cristo poderia mudar a minha história, sabe? Eu acreditei, assim. E entreguei a minha vida para Cristo, comecei a levar a sério Jesus, a palavra de Deus, a oração. Comecei a estar perto de pessoas de Deus. O ser humano, ele é produto de relacionamento, né? Então, Provérbios capítulo 13, versículo 20 fala isso, né? Quem anda com sábio será sábio. Então, a gente é produto de relacionamento. Sou o que sou porque me relaciono com quem me relaciono. Então, os missionários ali, batistas, pastor Humberto, missionária Soraya, pessoal ali de São Paulo de 2010, me abraçaram, me amaram, foram exemplos para mim, foram referências na minha vida, mostraram Cristo para mim e me ajudaram. E Deus, através da vida dos missionários batistas, me abraçou, me amou e mudou a minha história, sabe? Isso em 2010. E aí, com um ano que eu estava de recuperado, me tornei membro da Cristolândia membro da PIB de São Paulo, certo?
E como membro da PIB de São Paulo, eu continuei no projeto Cristolândia e servindo, pregando, ajudando os moradores de rua lá, tal. E vi muito propósito de Deus ali naquilo. Eu comecei a amar aquilo, eu comecei a amar pregar, amar testemunhar, amar evangelizar, sabe? Aquilo começou a fazer sentido para mim. E o ser humano, ele precisa de sentido, né? Ele precisa de propósito. A força, no livro Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, ele fala sobre isso, né? Que a maior força do ser humano é a força de sentido, é a força de propósito. Então, quando você tem um propósito pelo qual viver, você até morre por ele, né? E a gente vê isso na história da igreja, os mártires, né? Porque fazia sentido para mim estar ali naquele contexto ajudando pessoas. O ser humano, ele não se completa, ele não se realiza vivendo para si próprio, né? Ele se realiza servindo pessoas, ele se realiza sendo útil, abençoando o seu semelhante, né? Inclusive nesse livro Em Busca de Sentido, o autor também fala sobre isso. Então eu vi muito sentido ali para mim, sabe? E eu comecei a amar aquilo. Então recebi o chamado para ser radical. E aí em 2011 eu vim para o Rio de Janeiro, fiz o radical juntamente com um grupo de 26 pessoas, né? O nosso grupo de radical era a terceira turma, 27 pessoas. E até então só tinha Cristolândia em São Paulo. E aí em 2011, após a conclusão do curso do radical, implantamos o projeto ali na Senador Pompeu, Central do Brasil, projeto Cristolândia, e começamos a trabalhar, começamos a cortar cabelo, dar banho, evangelizar, pregar. E hoje o projeto Cristolândia cresceu de uma maneira exponencial, tomou proporções que a gente não imaginávamos. Hoje nós já estamos em 10 estados, temos 44 unidades de Cristolândia. No projeto eu concluí o ensino médio em 2014, melhor dizendo, em 2013. Em 2014 eu já entrei no seminário, em 2017 concluí o seminário, né? E Deus me deu a oportunidade também de fazer uma pós ali no Seminário do Sul, uma pós em missiologia. Conheci minha esposa, que é assistente social, e ela, Ivone, né? Inclusive quero mandar um abraço aqui para ela, para a turma lá de Pádua, para a turma aqui de Pádua, melhor dizendo, né? Os nossos missionários, Leonardo, Renan e Pedro, né? Que estão comigo aqui. Então, conheci a minha esposa como voluntária no projeto, ela era assistente social voluntária, nós nos conhecemos, começamos a nos gostar, começamos a orar, namoramos, noivamos, casamos. E em 2018, eu passei pelo concílio na primeira igreja batista de Costa Barros, fui aprovado, depois consagrado pastor batista no dia 20 de outubro. E já estava aqui na Cristolândia de Pádua desde agosto de 2018, né, como gestor. E onde estou até hoje como gestor aqui na frente do trabalho, servindo pessoas, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Maravilha. E, pastor, e aí e o teu pessoal lá em Petrolina, depois que o senhor passou por todo esse processo de transformação e tal, e aí? Quem te conhecia desde criança e tal, como é que esse povo te recebeu? Você tem voltado lá? Como é que tá essa história aí também lá na tua cidade natal? Boa pergunta. É interessante as experiências que eu tenho tido ao ir a Petrolina, passar minhas férias. Os meus familiares, alguns, não acreditavam mais que eu poderia dar a volta por cima, né? E, obviamente, eles tinham razão, né? Sim. Porque a droga ela deforma o ser humano, né? Ela monstrifica o ser humano. Ela afeta todas as áreas da nossa vida, né? Uhum. O ser humano, ele é um ser biopsíquico, sócio espiritual, e a droga arrebenta essas 4 áreas: física, psicológica, sociológica e espiritual, né? Então, muitos da minha família, primos, tios, tias, falavam para minha mãe assim: abandona o Maciel, que não tem jeito para ele não, larga de mão. Isso daí é só cadê o cemitério? Era o que falavam, né? Meu Deus. E hoje, ao regressar a Petrolina, hoje como pastor, como missionário, sabe? Poder ver a alegria da minha família, né? Dos meus parentes, em ver a minha recuperação, é algo que me alegra, é algo impactante, né? Para mim. Então, são situações que eu te conto uma delas, por exemplo. Tinha situações quando tinha confraternização na minha família, lá em Petrolina, que as pessoas, quando eu chegava no meio lá, as pessoas se sentiam incomodadas, né? Se sentiam incomodadas com a minha presença,
por conta do ser humano que eu havia me tornado. E hoje, quando eu volto à Petrolina, eu não era bem-vindo antigamente, né? Sim. Hoje, quando eu volto à Petrolina e quando eu não vou na casa dos meus tios, dos meus primos, o pessoal fica com raiva de mim. Né? É interessante isso, né? Fica chateado comigo, né? Então, quem era mal visto, quem não era bem-vindo, hoje é bem visto, hoje é bem-vindo, hoje pode testemunhar da glória de Deus. Eu tive a oportunidade em 2011, ou foi 2012, porque assim, você vê como é que Deus é lindo, né? Deus responde nossas orações, né? Existem N versículos bíblicos que falam sobre isso, Jeremias 33:3, né? Mateus 21:22, Filipenses 4:6, que falam sobre um Deus que responde nossas orações. E eu tive a oportunidade aqui em 2011, 2012, de ir a muitas igrejas, fazendo promoção missionária e contando o meu testemunho, e eu orava a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de ir à Petrolina, contar um pouco da minha história lá para minha família, para minha mãe me ver contando o meu testemunho e tal. E Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Deus, ele respondeu essa oração. Um dia eu estava conversando com o pastor Fernando Brandão e ele falou: Maciel, eu vou pregar na PIB de Petrolina, no aniversário da igreja, eu quero te levar. E eu, rapaz, que coisa boa, pastor. E aí fui com o pastor Fernando, né? Sim. E após a pregação do pastor Fernando, ele me chamou para contar meu testemunho. E aí eu contei o meu testemunho. E na oração eu havia especificado para Deus: Senhor, eu quero pregar em uma igreja lá em Petrolina, contar meu testemunho, e que a minha mãe esteja no auditório, me ouvindo, eu testemunhar do teu poder. E foi dito e feito. Deus respondeu de maneira específica, né? Então, após a minha mãe estava no culto, né? A minha mãe estava no culto e eu pude testemunhar, e depois do meu testemunho, o Brandão convidou a minha mãe veio ao meu encontro, nós nos abraçamos ali e podemos glorificar a Deus ali juntos. E eu vibrei, pastor Elber, porque poder gerar alegria na minha mãe, dar orgulho a ela, sabe? Isso para mim faz sentido, isso para mim é muito significativo. Então eu glorifiquei a Deus por isso. Maravilha. E pastor, aí assim, e quem te apresentou a Cristolândia? Como é que você chegou lá, meu irmão? Então, eu estava em 2010, né? Sim. Eu estava nessa situação de necessidade de ajuda e mais ou menos com 6 meses de recuperado, vamos dizer assim, eu não fui direto para a Cristolândia, né? Sim. Eu estava mais ou menos com 6 meses no processo de recuperação em uma comunidade terapêutica, e a Cristolândia, ela estava no seu início. Olha que coisa interessante, né? Ela estava no seu início e a gente começou a receber meninos da Cristolândia nessa comunidade terapêutica, que inclusive era pentecostal. A Cristolândia só tinha base ali na Cracolândia. E após 6 meses da minha recuperação, recebendo meninos da Cristolândia, eu já era obreiro nessa clínica de recuperação, né? O tratamento nela era 4 meses. Eu já havia concluído o tratamento e comecei a ajudar lá, né? Sim. E após a minha recuperação, eu continuando ajudando no projeto, ainda internado, né, vamos dizer assim, a gente começou a receber pessoas, e aí eu tive a oportunidade. O meu pastor Silvio, ele falou assim: Maciel, vai passar uns 15 dias lá na base da Cristolândia, na triagem lá na Cracolândia de São Paulo, e ver lá como é que funciona o trabalho, ajuda lá o pastor Humberto. E aí eu fui, né? Eu fui e aconteceu que eu fiquei 15 dias, depois eu voltei para essa comunidade terapêutica e depois eu voltei definitivo para Cristolândia. Fiquei lá com o pastor Humberto, porque o meu pastor falou assim: vai ficar lá com o pastor Humberto, logo você vai ter oportunidade, Deus vai te honrar lá. E o meu pastor foi profeta de Deus na minha vida, né? Ele falou: meu irmão, sim, Deus vai abrir portas para você lá na Cristolândia, vai te usar, e Deus tem algo contigo lá na Cristolândia. E assim foi, né? Então, em outubro de 2010, eu fui de maneira definitiva para a Cristolândia. E aí continuei o meu processo de recuperação, certo? E aí surgiu a primeira unidade, a unidade masculina da Cristolândia, em Piratininga, Bauru. E aí eu fui com alguns outros missionários radicais para reformar lá e plantar o projeto, né? Então foi assim que eu conheci o projeto Cristolândia. Eu já estava em processo de recuperação, certo? 6 meses já recuperados, nos Valentes de Davi, pastor Silvio Pinheiro, que é o gestor de lá até hoje, e a gente recebia meninos da Cristolândia. E depois eu fui lá para a triagem, ali na Cracolândia de São Paulo, ali na Campos Elíseos, né?
o pastor Humberto coordenava nessa época. Então foi assim que eu conheci o Projeto Cristolândia. Aí eu continuei minha recuperação e continuei servindo lá na Cristolândia, depois me tornei membro da PIB de São Paulo, e foi assim o meu primeiro contato com a Cristolândia. Certo. E hoje, quando você chega até uma pessoa que está nessa situação aí, né, de ajuda, de rua, no papelão, né, como dizem também, que Sim. Você conta a tua história, o que você aborda, de alguma forma começa a contar o teu testemunho, o que você tem colhido assim no sentido de reação, né? Eles param para ouvir ou eles normalmente duvidam? O que você tem percebido durante todo esse tempo aí, meu irmão? Interessante essa sua pergunta, né? Eu estava conversando com um dos meus amigos e ele contando uma época que ele foi evangelizado, né, por um crente, e ele estava usando muito crack, né? Sim. E o crente começou a evangelizar ele, falar do amor de Deus e tal. Inclusive esse meu amigo é filho de pastor. E ele questionou o crente, ele falou assim: você sabe o que é o crack, meu irmão? Você sabe o que é a dependência química? E o crente meio que ficou: não sei, eu nunca usei droga, né? Sim. Eu falei: é isso que eu tô vivendo, cara, eu tô fumando crack e tal, pá. Então assim, ele meio que confrontou o cristão, né? O crente, né? Sim. E lógico que você não precisa fumar crack para você evangelizar um usuário de crack, é óbvio, né? É óbvio. Uhum. Mas quando você que viveu isso, você que viveu essa história de superação, passou pelo mesmo contexto, você vai testemunhar para a pessoa, você vai pregar para a pessoa, e a pessoa ela não tem como não dizer que não é possível mudar de vida, que Jesus não transforma, que Jesus não liberta, que Jesus não cura. Então o nosso testemunho é uma autoridade que a gente tem, entendeu? Sabe, que nos dá bagagem, que nos dá autoridade para chegar para a pessoa e falar: mano, querido, abençoado, Deus pode mudar a tua história, independente do contexto em que você esteja vivendo, independente da situação em que você se submeteu. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele pode mudar a tua história. E muitos deles, ao me verem recuperado, ao me ver transformado, eles têm essa esperança, né? Eles têm, então, uma expectativa de que as suas vidas podem ser transformadas, né? Então, é interessante demais, pastor Elber, o Elber, né? Essa sua pergunta, porque é isso que eu vejo na Cristolândia. Muitos deles falam: pastor, se Deus mudou a tua história, Ele pode mudar a minha também, né? Então, é muito lindo isso, como Deus ele transforma a nossa vida, né? E a nossa vida ela passa a ser para os outros uma evidência, uma demonstração de que há esperança, há possibilidade em Cristo do homem ter sua vida transformada, os seus sonhos realizados, sabe? E ele pode viver para a glória de Deus. Então isso é muito interessante. E hoje você é coordenador, né, da Cristolândia do Rio de Janeiro, é isso? Não, eu sou a Cristolândia do estado do Rio de Janeiro, ela é coordenada pelo pastor Rafael e Joyce. Joyce. Sim. Tá. Você é gestor, isso. Sou gestor de uma unidade aqui no interior. Sim. Eu estou sob a liderança do pastor Rafael e Joyce, missionária Joyce. Maravilha. Então, eles são os coordenadores estaduais. Nós Sim. temos hoje cerca de 10 unidades de Cristolândia, 8 trabalham com recuperação, 2 trabalham com prevenção, aqui no estado do Rio, né? Sim. 2 trabalham com prevenção, 8 com recuperação. E dessas 8 que trabalham com recuperação, eu sou gestor de uma que funciona aqui no interior do Rio de Janeiro, em Santo Antônio de Pádua. Hoje nós estamos com 21 acolhidos no projeto. Sim. Temos uma equipe de eu, minha esposa, Leonardo, Renan e Pedro, Elizabeth, psicóloga, e a Mariana, assistente social. 7 pessoas. Maravilha. Aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, que a gente costuma fazer para os nossos missionários toda quarta-feira. Aliás, são 2 perguntas que eu sempre faço para todos eles. A primeira delas é a seguinte: qual a dificuldade hoje que você enfrenta, ou talvez já é uma dificuldade de muito tempo, né, que vocês talvez estão aí lutando para tentar superá-la e tal?
Eu queria que você contasse para a gente aí qual a maior dificuldade que você percebe hoje dentro desse projeto Cristolândia. Então, a nossa maior dificuldade, vamos dizer assim, a nossa maior necessidade é de missionários mesmo, né? A nossa maior demanda hoje é de gente. É de gente, pastor, para cuidar de gente. Sim. Sabe? A mesma demanda lá de Mateus capítulo 9, o finalzinho lá, quando Jesus ele fala com os discípulos para rogar ao Pai da Seara, né? Para que envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara. Muitas são as demandas, sabe? Lidar com o ser humano é complexo, não é simples. Não é simples, sabe? Deus teve que se tornar humano e morrer numa cruz para tentar mudar a nossa história, para tentar resolver os nossos dilemas, né? E as nossas incongruências. Então, não é simples cuidar de pessoas. Então, um dos nossos maiores desafios é mobilizar pessoas para cuidar de pessoas, missionários. Então, a nossa maior demanda é essa, né? Além das demandas de lidar com adicto, de cuidar dele, de discipular, de amar, sabe? De ser pastor, de estar ali junto ali e tal. Mas a nossa maior demanda mesmo é de missionário, é de material humano que a gente carece, que a gente precisa de pessoas para amar aqueles que ninguém quer amar. Né? Então, essa é a nossa maior demanda hoje, a nossa maior necessidade. Mas Deus também tem levantado. Esse ano foram mais de 206 radicais, aí, missionários radicais, que disseram sim ao chamado. Né? Hoje nós temos vários projetos radicais, não é só Radical Cristolândia, nós temos Radical Amazônia, Radical Sertão, Radical Metropolitana, Radical Sul, Radical Surdo. Então, a nossa maior demanda é essa. Ainda nós temos 44 unidades de Cristolândia em 10 estados. Né? Então, a nossa maior demanda é de pessoas, para cuidar de pessoas. Porque Deus tem levantado o povo batista para manter o projeto, para sustentar, para ofertar, mas a nossa maior demanda mesmo é de pessoas. Sim. Daqui a pouquinho você vai fazer um convite ou um desafio, né? As pessoas que nos ouvem e de repente tem aí uma dúvida no coração em relação a isso, a missões, né? Até mesmo esse chamado que a gente sabe, esse chamado da Cristolândia aí, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a unidade daqui de Brasília, né? E assim, você tem que, de fato, né? Como você muito bem falou, é amar, né? É amar e entender o que é isso, né? É amar o próximo, é entender, é acima de todas as coisas mesmo. Porque se você for amar com razão, querendo ter razão em algumas coisas, não dá, né? Infelizmente não dá. Você tem que encarar mesmo e vamos que vamos. Mas daqui a pouquinho você vai fazer um convite para essas pessoas. A outra pergunta que eu quero te fazer, é o que eu faço também, né, para todos os missionários. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui alguns, vamos chamar de testemunhos, de pessoas que, como você também, né, tiveram as suas vidas, né, lá atrás, passaram por essa experiência de dependência química e hoje são vencedores. Assim, eu queria que você lembra de casos já de pessoas que você evangelizou. Acredito que você tem vários, né? De pessoas que você evangelizou, de pessoas que você acompanhou, de pessoas que você ministrou sobre a vida delas e tal, e hoje também são referência na sua cidade, nas suas famílias. Amém. Que pergunta boa, rapaz. Gosto demais de responder essa pergunta, tá? É o fruto, né? Então, o que acontece? No início da Cristolândia, quando pensaram sobre plantar a Cristolândia ali na Cracolândia de São Paulo, muitas pessoas falavam que iríamos passar ali 10 anos e não iríamos resgatar ninguém, porque Cracolândia é chover no molhado, né? Não tem jeito. E realmente, não tem jeito mesmo não. Na nossa capacidade, na nossa sabedoria, no nosso poder de persuasão, na nossa instrumentalidade, não há potencial em nós para mudar pessoas, para libertar usuários de droga. Não há mesmo não. Mas em Cristo Jesus, vidas podem ser transformadas. O Espírito de Deus tem poder para fazer nas nossas vidas muito além de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Então, daria, pastor Elber, aqui, para a gente escrever um livro, e eu penso inclusive nisso ainda, né? Escrever um livro de tantas pessoas que passaram pelo projeto Cristolândia e hoje têm suas vidas transformadas.
Então, de muitas que me vem à mente aqui, uma em especial chama-se Valdinei. O Valdinei, ele é meu primo. Eu tive a oportunidade, em 2018, de ir à minha cidade, Petrolina, e o Valdinei, a gente usávamos drogas juntos, pastor. Então, a gente é primo, né? A gente é familiar. E em 2018, chegando em Petrolina, eu busquei informações dele, busquei encontrá-lo. Chegando na casa dele, eu já sabia que ele estava usando droga, mas não sabia que ele estava em uma situação tão deplorável na que se encontrava em 2018, que aí, beleza, chegando na casa dele, ele estava usando crack, tanto ele quanto a esposa, e não tinha bujão na casa, com 3 crianças, uma recém-nascida, uma situação assim de miserabilidade, de tristeza, sabe? Assim, é uma situação muito lamentável. Uhum. E ali, naquele instante, eu pude comprar algumas coisas para ele ali, né? Para eles, um mantimento ali básico, mas eu desafiei ele. Falei, Valdinei, vamos para o Rio de Janeiro. Lá tem uma Cristolândia. Você sabe o que Deus fez na minha vida. Você sabe quem eu era aqui em Petrolina. Você sabe a vida que eu vivi aqui em Petrolina. Vida miserável. Eu era vergonha para minha família. Você sabe disso. E aí eu comecei a pregar para ele. Vamos para o Rio de Janeiro, que Deus tem um plano na sua vida. Ele vai mudar a tua história lá na Cristolândia do Rio de Janeiro. E aí, tanto ele quanto a esposa abraçaram o desafio. Trouxemos eles. O Valdinei ficou aqui na Cristolândia em Santo Antônio de Pádua, e a esposa Alaine ficou na Cristolândia Sonho de Mãe, em Itaperuna. Olha que coisa linda. Ficaram 1 ano recuperando. No final de 2018, ele veio em setembro de 2018, em dezembro de 2018, eu celebrei o batismo dele na primeira igreja batista de Pádua. Domingo passado tivemos o privilégio de realizar mais 7 batismos agora. 7 batismos na PIB de Pádua. Coisa linda. E batizamos ele em dezembro, e em 2019, setembro de 2019, quando ele completou 1 ano, tanto ele quanto a esposa, reinserimos eles na sociedade, fizemos o casamento dos dois, e Deus tem feito coisas extraordinárias na vida do Valdinei. O apelido dele é Pelé. Sim. Ele teve a oportunidade agora de tirar a carteira de habilitação, e eu sempre, quando eu falo isso, sobre as conquistas materiais, para a gente é muito relevante, pastor. Por quê? Porque a pessoa não conseguia juntar R$10 que ia usar droga, ia fumar crack. Hoje o cara tirou a carteira de habilitação dele. O cara não conseguia juntar R$50, meu irmão, para comprar de comida, porque não dava tempo de usar droga. Ele conseguiu comprar um carrinho dele agora. Comprou um carro. Sim. Ele conseguiu agora comprar um terreno, vai começar a construir a casa dele em Itaperuna. Ele está trabalhando de carteira assinada, tanto ele quanto a esposa, há quase 3 anos de carteira assinada. Hoje, o mais importante, são membros assíduos da Igreja Batista em Parque dos Ipês, ali em Itaperuna. Tem um pastor para acompanhá-los, para pastoreá-los. E o Pelé e a Alaine são voluntários na Cristolândia Sonho de Mãe. Sempre que a missionária Leidinha e o pastor Adriano precisam de uma situação em que o Pelé pode ajudar, de buscar doação, de levar uma menina no médico, ele pega o carro dele e vai levá-la. Olha que coisa linda, pastor. Olha que coisa tremenda que Deus tem feito na vida dessa família. Então, ver essa vida transformada, restaurada, isso para nós é um privilégio, para nós é uma alegria que nos emociona, sabe? Que Sim. mexe conosco e que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, servindo a Deus, servindo pessoas. Maravilha. O que eu acho bacana, assim, sempre que a gente faz essa pergunta aos missionários, muitos até mesmo se emocionam também, justamente porque lembram, né, das vezes da sua história, e lembram também da história de pessoas que, quando elas conheceram, né, tais pessoas, e elas lembram quem eram e quem são hoje, o que Deus fez, né, e tal. E às vezes já fazia tempo que elas não refletiam sobre tal mudança, né, e de repente aqui elas foram
desafiadas a trazer, né, em memória aí e tal, todas essas coisas que aconteceram na vida delas e que elas participaram e tal, e tem muita história bacana e emocionantes mesmo que a gente tem visto toda quarta-feira por aqui, tem ouvido, né, toda quarta-feira por aqui. Mas pastor, eu queria que o senhor fizesse então aí o convite às pessoas que nos ouvem, né? Porque assim, como o senhor muito bem falou, são várias oportunidades que temos, por exemplo, só nos projetos radicais aí, como você falou, são muitos projetos. Então assim, não precisa ser só o Cristolândia, né? Mas tem outros projetos. Por que eu estou te pedindo para que o senhor faça isso? Porque nós temos hoje muitos ouvintes, muitos jovens, muitas mulheres, homens, né? Até mesmo pessoas que se aposentaram, né? E de repente, como você também tocou aí, levantou muito bem aí a questão da pessoa ter um alvo, né? Uma objetividade na vida e tal, porque às vezes aposenta e aí fica em casa e às vezes bate até a depressão porque não tem mais o que fazer, não sabe o que fazer, se acha que não é mais útil e tal, né? Então assim, e tem muita coisa aqui fora para fazer ainda, né? Então eu queria que você convidasse essas pessoas, desafiassem essas pessoas que nos ouvem e também ministrasse sobre a vida delas esse desafio na questão do medo, que tem muitas delas que não encaram tal situações ou não vão para esses desafios porque tem muito medo e tal, né? E, então eu queria que você, por favor, ficasse à vontade. Amém, pastor. Então, falar para os amados ouvintes, né, que um texto da Palavra de Deus, né, 1 de Pedro 2,9, é um texto que eu tenho tido a oportunidade de ministrar em algumas igrejas, que falam sobre a consequência da salvação em Deus, né? Então, quando a graça de Deus nos alcança, ela não somente resolve a questão da eternidade, e resolve, louvado seja Deus por isso, mas ela nos capacita, nos instrui, nos educa em como devemos viver nesse mundo. E 1 Pedro 2,9 diz que eu e você somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos esse privilégio dado por Deus de, quando nós fomos salvos, alcançados pela sua graça, nós temos esse privilégio, essa incumbência, essa responsabilidade de levarmos a sua palavra a todos aqueles que carecem de serem alcançados pela graça de Deus. Então, muitas vezes o medo nos trava, muitas vezes vem a preocupação, vem o receio, e o que a gente deve fazer com o medo? A gente deve submeter a Deus, porque é Deus que transforma, é Deus que salva, que cura, que muda histórias. A nossa participação nisso tudo é só nos submetermos ao ID do Senhor, ao plano de Deus. Porque Deus, ele vai fazer a obra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele diz que vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Então, querido, amado ouvinte da palavra do Senhor, você que é vocacionado, você que tem um chamado de Deus, não permita que o medo te trave, porque é Deus que vai transformar pessoas. É óbvio que a maneira como Deus opera é através das nossas vidas, é através da nossa submissão a Ele. Então, nós devemos submeter os nossos medos ao senhorio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar poder para testemunharmos. É Ele que vai nos usar, e é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que dá vida. Então, nós devemos, como servos do Senhor, entendermos isso. E lógico, muitas vezes o medo tem a ver também com olharmos para a nossa vida, para a nossa estrutura, para a nossa humanidade e não ver que de fato a gente tem algo para agregar e temos algo para agregar. O que Deus quer da gente é a nossa disponibilidade. Então, e uma coisa que a gente precisa entender, que não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder de persuasão. O que Deus quer é a nossa disponibilidade, porque é através da nossa vida que Ele vai fazer. É Deus em nós a esperança para as pessoas. E o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é só se colocar à disposição do Senhor. Porque Ele vai fazer. É só nos enchermos do Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que vai fazer a diferença, que vai fazer a obra. As outras coisas,
Porque muitas vezes a gente deixa o medo nos tomar, a preocupação nos dominar, porque, poxa, se eu disser sim para o Senhor, como é que eu vou me sustentar no campo? Meu irmão, fique em paz. Deus, ele vai cuidar de você. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazer conhecidas diante de Deus nossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Então é o nosso Deus que vai suprir todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades. O que a gente precisa fazer, amado ouvinte, amado irmão em Cristo Jesus, é só nos dispormos, é fazermos o que o profeta Isaías fez, quando ele recebeu o chamado do Senhor. Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ele fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, me usa. E Deus enviou Isaías para pregar a um povo duro de coração, um povo com coração empedernido, mas Deus usou o profeta, porque é Deus que quebra corações, é Ele que muda histórias, é Ele que toca, é Ele que cura, é Ele que salva. A nossa participação é só nos submetermos ao plano de Deus. Então eu queria te desafiar, amado ouvinte da palavra do Senhor, a que você possa de fato usar suas fraquezas, os seus receios e os seus medos ao seu favor. E como é que você pode usar ao seu favor? Submetendo isso a Deus, submetendo isso ao senhorio de Cristo, porque é Ele que vai fazer a obra. É Ele que tem poder para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa participação em tudo isso é só confiarmos, é só entregarmos o nosso chamado ao Senhor, confiar nele, que o mais Ele vai fazer. Amém? É isso. Maravilha, tá aí. Tá dado o recado, né, para você que está aí de repente ouvindo a Rede 316 e estava com alguma dúvida, meu irmão, aproveita, né? Se quiser embarcar para o Rio de Janeiro, o pastorzão já está te esperando lá para você já ser um voluntário lá na Cristolândia. Opa, maravilha. Na hora, toda hora. Maravilha. E no tocante à questão de voluntários, pastor, como é que faz? As pessoas poderiam ir para lá, para Santo Antônio de Pádua, né? Para trabalhar? Tem alguma plano de ação ali para as pessoas também possam estar ali como voluntários? Com certeza. A única situação, uma das coisas que a gente pede é que seja, obviamente, membro de uma igreja batista, né? E que tenha uma carta de recomendação, né? Porque a gente acolhe a pessoa aqui e a gente dá o devido direcionamento. Então, sim, a gente carece de voluntários, a gente carece de missionários, a gente carece de pessoas para nos ajudar aqui. Certo. E então, e claro, fazer um contato com vocês, para que vocês também se organizem e já vão fazendo agenda para esse povo que está chegando, né? Perfeitamente, pastor, isso aí. Maravilha. Isso aí. Meu querido, eu queria agradecer então aí a tua participação aqui com a gente, né? Quero, em nome de Jesus, aí, mais vezes estar conversando contigo aqui nas quartas missionárias futuramente, para que você possa estar trazendo mais novidades, contando pra gente o que é que Deus tem feito aí no Rio de Janeiro, né? Então, que nós possamos ter outras oportunidades. Eu queria que você ficasse à vontade aí para tuas considerações finais. Amém. Eu queria agradecer, né, mandar um abraço aí a todos os ouvintes aí da Rádio 316, né, pedir orações por nós. Você pode ser parceiro desse projeto Cristolândia, conforme você já falou aí, pastor Elber. Você pode ser parceiro sendo um voluntário, você pode ser parceiro do projeto orando por nós. A gente precisa mais de oração do que de água para beber, pastor Fernando Brandão fala isso. E você pode ser parceiro sendo um radical, doando o ano da sua vida, quem sabe. Você pode ser parceiro ofertando para o projeto, R$30 aí. Você pode ser parceiro, é o valor mínimo aí de contribuição. Você pode ser parceiro com R$30. O que nós não podemos é ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então Deus quer usar a sua vida, que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, amado ouvinte da palavra do Senhor, da Rádio 316, e que você possa se dispor ao que Deus tem para você, ao que Deus tem te chamado, né, para fazer, no nome de Jesus. Maravilha.
Meu querido pastor, eu gostaria muito de agradecer então mais uma vez a tua presença aqui com a gente, né? Aguardo a tua próxima participação em breve. Tenho certeza que muita gente foi abençoada com o teu testemunho, né? E foi com certeza impactado e incentivado também, né? A participarem, a estarem fazendo a obra do Senhor, a cuidar de pessoas, como você muito bem falou, a se preocupar, né, com pessoas, para que o amor de Deus possa alcançá-las também. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a Rede 316 pelo tempo aí disponibilizado para a gente e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Amém. Um abraço a todos. Valeu. Então é isso. Conversamos com o nosso querido pastor Marcial Ferreira, ele que é esposo da nossa querida irmã Ivone Magaldi. Eles são membros lá da Primeira Igreja Batista de Costa Barros e também ele é gestor da Cristolândia de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Esse foi o nosso bate-papo da nossa quarta missionária de hoje, que volta quarta que vem, a partir das 10 da manhã, aqui na Rede 316. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.